Você pode estar tomando café cedo e ainda assim ele estar indo dormir com você. E o mais curioso é que muitas vezes a gente nem percebe, porque não é sempre que o café tira o sono de uma forma óbvia. Às vezes você até dorme, mas dorme mais leve, acorda mais durante a noite ou acorda cedo demais, com aquela sensação de que o corpo descansou menos do que precisava. E aos poucos começa a pensar: meu sono mudou. Será que é a idade? Será que é a ansiedade? Será que sou eu? Às vezes pode ser muita coisa, mas hoje eu quero te mostrar um detalhe simples que vale muito a pena observar: o horário do café. E antes de seguir, um lembrete importante: esse vídeo é educativo, não substitui orientação médica, especialmente se você tem insônia persistente, ansiedade importante, refluxo, palpitações ou usa medicação. Agora vamos entender isso com calma. O café tem um efeito que muita gente conhece, ele desperta. Mas o que muita gente esquece é que ele não vai embora tão rápido quanto parece. Você toma uma xícara, sente o efeito passar, mas apesar da cafeína, continua circulando no corpo por horas, horas. E isso varia muito. Tem gente que toma café no fim da tarde e dorme mesmo assim. Tem gente que toma no meio da tarde e chega na noite com o sistema ainda acelerado. Na maturidade, isso pode ficar ainda mais perceptível, porque o corpo muda, o sono fica mais sensível e aquilo que antes parecia inofensivo começa a pesar mais do que pesava. Não porque você ficou fraca, mas porque o corpo está pedindo outro ritmo. E talvez esse seja o ponto mais bonito de entender. Não é sobre proibir o prazer, é sobre escutar melhor o que o corpo está dizendo. Porque para muitas pessoas o problema não é o café da manhã. E aquele café que vira companhia da tarde, aquela pausa depois do almoço, aquele cafezinho das 5 que parece pequeno, mas acompanha você até a cama. E nem sempre o efeito aparece como insônia total. Às vezes ele aparece como um sono leve, despertares, mente mais acordada à noite ou dificuldade de desligar. Por isso, em vez de entrar em regras rígidas, eu quero te propor um teste simples. Um teste de 14 dias. Durante 14 dias, experimente evitar cafeína entre 6 e 8 horas antes de dormir. Só isso. Se você costuma dormir às 10 da noite, tente fazer o último café até 2 ou 4 da tarde. Sem sofrimento, sem radicalismo, sem transformar isso numa luta. Apenas observe. Observe como dorme, observe como acorda, observe se a mente chega diferente na noite. Às vezes, uma mudança pequena no horário faz muita diferença do que parece. Faz mais diferença, muito mais. E tem outro detalhe importante: a cafeína nem sempre está só no café. Ela pode estar no chá preto, no chá verde, no refrigerante, no chocolate, em alguns suplementos, em alguns pré-treinos. Ou seja, às vezes a pessoa corta o café, mas continua levando cafeína até a noite, sem perceber. E eu sei, para muita gente, o café não é só uma bebida, é um ritual, é a pausa, é o aconchego, é memória, é companhia. Então não faz sentido tratar isso com rigidez. Se você ama café, a ideia aqui não é tirar esse prazer da sua vida, é proteger esse prazer, para que você não roube o seu descanso. Talvez a solução seja mudar o horário. Talvez seja trocar o café no fim da tarde por um descafeinado, por exemplo, ou por um chá sem cafeína, ou simplesmente por um outro ritual. Porque às vezes o que a gente quer não é exatamente a cafeína, é a pausa, é respiro, é o momento de transição no dia. E isso pode continuar existindo, só que de um jeito mais gentil com o seu sono. Você pode, por exemplo, manter a xícara, manter o gesto, manter o momento, mas trocar o conteúdo. E isso, para muitas pessoas, já muda tudo.
O mais importante aqui é sair do automático. Parar de pensar, sempre foi assim, então tudo bem. Nem sempre o que funcionava antes continua funcionando do mesmo jeito. E perceber isso não é perder nada, é amadurecer o cuidado. Então, se o seu sono anda mais leve, mais quebrado ou mais difícil de chegar, talvez valha a pena fazer esse teste. 14 dias, sem cobrança, só observação. Na descrição, eu deixei sugestões simples para apoiar uma rotina noturna mais tranquila, caso isso faça sentido para você. E se o seu sono continua ruim, mesmo com esses ajustes, não existe em procurar ajuda. Dormir mal por muito tempo não precisa virar normal. Aqui é a essência da longevidade. E às vezes o que está sabotando a noite não é o café em si, é só a hora em que ele entra na sua vida.